Diz assim a palavra de Deus no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 20, de 22 a 24. Agora, impelido pelo Espírito, vou para Jerusalém, sem saber o que acontecerá ali, senão o que o Espírito Santo me garante, de cidade em cidade, dizendo que prisões e tribulações me esperam. Mas em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que eu complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. Palavra do Deus bendito. Vimos semana passada que o apóstolo Paulo estava em Éfeso quando planejou ir para Jerusalém, passando pela Macedônia e passando pela região da Acaia, a Grécia. No entanto, no plano de ir direto, ele descobriu Ciladas, voltou pela Macedônia e ele passa por Éfeso, mas ele passa por Mileto, e de Mileto, porque o seu rumo, o seu alvo era Jerusalém, ele manda chamar a liderança, os pastores, os presbíteros da igreja. E ele começa, como vimos na semana passada, falando do passado, dizendo: bem sabeis, tudo quanto eu direi agora, vocês sabem, e vocês sabem muito bem, porque vocês presenciaram, vocês testemunharam, vocês sabem que não é um relatório infundado, um relatório falso, porque o que eu relatarei, vocês são testemunhas, vocês bem sabem de que modo vivi, de que modo me conduzi, de que modo me comportei. Testemunho. Paulo tinha seu caráter, sua conduta, o modo como viveu, desde o primeiro dia até aquele momento, uma vida constante, uma vida estável. Não era que nem ioiô, sobe e desce, altos e baixos, não. Um homem de maturidade cristã, de maturidade espiritual, constante. O modo como ele se comportou, se conduziu entre eles. Ele afirma, servindo ao Senhor, na qualidade de escravo, de três maneiras: com lágrimas, com provações e também com toda humildade. Ele não se esquivou como um bom pugilista que se esquiva dos golpes, ele não se esquivou de anunciar tudo quanto fosse benéfico para a igreja. Ele não anunciou genealogias, não entrou em disputas e em debates teológicos, em picuinhas de rabinos, ele não entrou no mérito, como infelizmente hoje, muita gente perde tanto tempo questionando se foi Paulo, se foi Pedro, quem escreveu, quem não escreveu. O que fosse benéfico, ele anunciou para a igreja. Agora, diz ele, versículo 22, eu falei do passado, agora eu vou falar do presente e eu vou falar do futuro. Agora, impelido pelo Espírito, impelido. A palavra aqui traduzida por impelido, ela é usada, por exemplo, quando Jesus disse: ninguém entra na casa do valente e lhe rouba os bens sem primeiro o amarrar. Também Jesus disse: entre em Jerusalém, lá vocês encontrarão um jumentinho, ele está preso, ele está amarrado, ele está atado, desatai-o. A palavra é essa, amarrar, prender, e a palavra tem a força de impulsionar, de compulsão, e Paulo está dizendo, impelido, preso pelo Espírito, amarrado pelo Espírito. Já viram em cenas de filme ou presencialmente uma pessoa amarrada, um ladrão amarrado,
e sendo empurrado, e sendo impelido, e sendo conduzido para dentro do camburão, para a cadeia ou para a execução, o apóstolo Paulo usa um termo forte para deixar claro para nós que ele estava sob a compulsão, sobre uma obra poderosa, persuasiva do Espírito Santo na sua vida. Impelido, ele disse, pelo Espírito, vou para Jerusalém. O Espírito conduziu Jesus para o deserto, com o fim de ser tentado pelo diabo, conduzido. O Espírito, meus irmãos, ele operou em Paulo essa persuasão profunda. Não que ele estivesse indo de modo contrariando a sua vontade, obrigado, mas essa era uma compulsão poderosa. Por quê? Porque mesmo o Senhor Jesus, que encarnou-se e que declarou diversas vezes que viera para dar a sua vida, quando chegou a hora de receber sobre si a ira de Deus contra o pecado de toda a humanidade, no jardim do Getsêmani, ele pergunta ao Pai: se possível, passa de mim este cálice. E nós somos humanos, nós somos fracos. O Espírito estava conduzindo Paulo para o olho do furacão, para dentro da tempestade. Um avião vê a tempestade, o piloto, e ele tenta tirar o piloto do barco, percebe que para aquele lugar vem uma tempestade, ele tira o barco da tempestade. O Espírito estava impelindo, levando Paulo para o olho do furacão, para a tempestade, para momentos terríveis e difíceis em sua vida. E naturalmente Paulo, como ser humano que era, como o próprio Cristo, como ser humano que também era, ele poderia ter orado a Deus dizendo: se possível, passa de mim este cálice. Eu não gostaria de enfrentar isso. Há dentro de nós um instinto de preservação. Quando nós nos sentimos ameaçados, nós procuramos nos guardar, nos preservar, resguardar a nossa vida, porque ninguém quer sofrer. Por isso, havia uma ação muito poderosa do Espírito na vida do apóstolo, para que ele não desistisse de cumprir a missão, de ir para Jerusalém, para cumprir o propósito de Deus. Meus irmãos, nós estamos vivendo dias em que se ensina que Deus não quer que você sofra. Deus não quer que você passe dificuldades. Não agrada a Deus ver seus filhos sofrendo. É um evangelho torcido, é um evangelho distorcido. Deus estava mandando Paulo para o sofrimento, e o Espírito o impelia na direção da dor, do sofrimento e da tribulação. E muita gente não consegue conciliar isso. Por quê? Porque nós amamos a Deus e a sua vontade. Nós cremos que a vontade de Deus é boa, é perfeita e é agradável. Por isso, muitos não conseguem entender que a obediência a essa vontade gera sofrimento na nossa vida. E muitas pessoas dizem: não é possível, Deus não quer que soframos. Muitas vezes sim, muitas vezes Deus permite, outras vezes Deus nos dirige para o sofrimento. Existem propósitos ocultos para nós, mas claros para Deus, e os sofrimentos, eles contribuirão para que o plano de Deus se concretize. Portanto, não diga assim: eu estou sofrendo, então não foi da vontade de Deus. A presença do sofrimento não é sinônimo de que não era a vontade de Deus, porque a vontade de Deus muitas vezes nos faz sofrer. Então, se você ama a vontade de Deus, se você crê que ela é boa, perfeita e agradável, obedeça, mesmo que você sofra. Por exemplo, se o seu esposo ou a sua esposa sofresse um mal e ficasse vegetando numa cama, você
pediria divórcio? É da vontade de Deus? A vontade de Deus é que você permaneça casado. E obedecer a essa vontade lhe traria sofrimento, porque lhe privaria da vida conjugal e mais todas as responsabilidades de cuidar de uma pessoa enferma. Então, muitos diriam: você tem direito de se divorciar, você é novo. Mas um dia, diante de Deus, foi feita uma aliança: estarei com você na alegria ou na tristeza, na saúde ou na enfermidade. E a vontade de Deus é que obedeçamos, porque a única exceção que o Senhor abre para o divórcio é o adultério. Ele não exige, mas Ele permite. Portanto, obedecer, e muitas vezes para obedecer você sofre, mas faz parte. E o cristão não pode fugir do sofrimento, porque não quer obedecer. O obedecer trará muitas vezes sofrimento. É mais fácil enriquecer de maneira ilegítima e se conformar. Eu me conformo que terei pouco, mas o pouco que eu terei serei de maneira honesta, do que ter mais ou muito de maneira fraudulenta e desonesta. Então a vontade de Deus, irmãos, é boa, é perfeita e agradável, mas a obediência e a submissão a ela trará sim sofrimento. Eu me lembro de uma irmã amiga que o pai era pastor, a última coisa na vida que ela queria era casar com um pastor. Ela casou com um militar e Deus o chamou e ela disse: não vai para o seminário. E foi uma guerra durante muito tempo, até que ele disse: eu só vou estudar, deixe eu me preparar. E ela então concordou, ele foi para o seminário. E quando terminou, ele disse: nós temos uma chamada. E ela disse: não. E quando ele disse: sabe para onde? Ela disse: não, é para entrar numa aldeia. Ela disse: o quê? Ir para dentro de uma aldeia? Meus irmãos, foi uma luta aquele casamento, balançou, tremeu nas bases, até que ela se submeteu à vontade de Deus. E ela contou para mim que na primeira noite dentro da tribo, ela focou com a lanterna no pão que eles tinham para comer, estava cheio de barata. E eles então rasparam o pão e comeram o pão, porque é o que tinha para comer. A vontade de Deus é boa, é perfeita e agradável. E nós amamos a Deus e a sua vontade. Mas muitas vezes obedecer vai trazer privações, vai trazer renúncias, vai trazer sofrimento. Você olha para um jovem brilhante, inteligente, que terá uma carreira, não é, promissora, poderá ganhar muito dinheiro, e ele obedece o chamado de Deus e vai ser um missionário, e lá no campo missionário ele vai pregar e vai morrer de uma enfermidade no campo missionário. E isso aconteceu com um rapaz que era considerado um gênio da matemática nos Estados Unidos, e muita gente disse: é um desperdício um rapaz desse naipe, desse nível, ser um missionário, e depois de pouco tempo morreu. Será que foi um desperdício? A vontade de Deus é boa, é perfeita e é agradável, e ela nos faz sofrer, sim. Então esse evangelho distorcido, mentiroso, da prosperidade, dizendo: Deus não quer que você sofra, Deus quer que você seja feliz. Não, Deus quer que você seja fiel. E muitas vezes, para ser fiel, você vai sofrer. O alvo da vida cristã não é ser feliz, é ser fiel. A fidelidade trará a felicidade de saber: eu estou no centro da vontade de Deus. Mas muitas vezes, o preço vai ser o sofrimento. Então não concluamos de maneira errada, equivocada, que Deus não quer que soframos. O apóstolo Paulo, meus irmãos, pregando para as igrejas na sua primeira viagem missionária, ele passou por todas aquelas igrejas que ele evangelizara e plantara, renovando o ânimo dos discípulos
exortando-os a perseverar na fé, dizendo que em meio a muitas tribulações nos é necessário entrar no reino de Deus. Em meio a muitas tribulações é necessário. No Evangelho de Lucas e em Atos, esta expressão é necessário é sinônimo de é da vontade de Deus. Não sei porquê, mas é da vontade de Deus que em meio a muitas tribulações entremos no céu. E se você não quer isso, abandone Cristo, abandone a igreja, abandone a fé. Se alguém te disser, aceite Jesus para dar tudo certo na sua vida, está mentindo para você. Se você não quer sofrer, desista de Cristo. Desista do Evangelho. O Evangelho traz sofrimento. E Paulo diz, Timóteo, sofre comigo, como bom soldado de Cristo. Não te envergonhes. Participa dos sofrimentos do Evangelho, que o Evangelho produz na nossa vida. Assim, queridos, não importa o que for, há uma vontade. Ela é boa, ela é perfeita e agradável. E Paulo está sendo impelido, como que amarrado, atado e sendo empurrado, uma força poderosa do Espírito, conduzindo Paulo. E ele diz, vou para Jerusalém, mas vou impelido, quase que empurrado pelo Espírito. E ele diz, humanamente, sem saber o que acontecerá ali, sem saber. Mas com exceção do quê? Se não, qual é a exceção? O que o Espírito Santo me garante. O mesmo Espírito Santo que estava impelindo Paulo para ir para Jerusalém, não é? É o mesmo Espírito Santo, disse ele, me garante. O verbo é me dá testemunho solene. O mesmo Espírito está dizendo, Paulo, e ele está fazendo isso de cidade em cidade. O Espírito está dizendo, prisões e tribulações me esperam. Meus irmãos, que coisa tremenda. De cidade em cidade, cidades diferentes, locais diferentes, profetas diferentes, a mesma mensagem. Prisões e tribulações te aguardam. Prisões e tribulações te aguardam. Já pensou? Você vai de cidade em cidade, recebendo, não era coincidência, pessoas diferentes, profetas diferentes, em locais diferentes, mas a mesma mensagem. Paulo, você está indo para o olho do furacão, você está indo para o meio da tempestade. E é muito interessante, porque muita gente diz que o Espírito Santo é uma força, não é um ser pessoal, e nós o encontramos aqui impelindo o apóstolo, garantindo o apóstolo, dizendo, comunicando-se, falando, revelando-se, prisões e tribulações me esperam. Se o Espírito Santo lhe dissesse, eu estou lhe chamando para fazer um trabalho e quando você chegar lá, você vai sofrer e padecer, você iria? Nós estamos acostumados com esse evangelho de que Deus não quer que ninguém sofra. Essa mentira que está sendo contada aí. O Espírito Santo lhe garantia tudo quanto lhe aconteceria. E é muito interessante, porque se os irmãos lerem Romanos 15, os irmãos ou lerão um pedido de oração do apóstolo Paulo. Quando o apóstolo Paulo estava em Éfeso, ele disse, eu vou para Jerusalém, mas primeiro eu vou para a Macedônia e vou pela Grécia, Acaia. Depois eu vou para lá. Então, por conta de ciladas, ele voltou pela Macedônia. Em Mileto ele manda chamar, não é? E agora daqui ele vai para Jerusalém. Mas quando ele chegou em Corinto, ele ficou 3 meses lá. E tudo indica que foi lá que ele escreveu a carta para os romanos. Portanto, antes de ter esse encontro com esses presbíteros. E lá naquela carta, ele pede oração para que Deus o livrasse dos rebeldes de Jerusalém. E que a igreja aceitasse a oferta de amor dos gentios. Os judeus eram soberbos.
Será que aceitarão a ajuda econômica dos gentios? Então Paulo pede para que Deus o livrasse de todo o mal em Jerusalém. Foi o pedido dele. E o livrasse e que inclinasse o coração da igreja para, com humildade, receber a oferta de amor. Mas Deus não ouviu a oração do apóstolo. O apóstolo começou a viajar. E de cidade em cidade, o Espírito de Deus tomava um profeta. E a mensagem era: prisões e tribulações te esperam. Prisões e tribulações te esperam. Sem sombra de dúvida, por isso Paulo diz: o Espírito me garante, me dá certeza, me dá convicção. Eu sei o que me espera. Mas sabe o que ele disse? E aqui está um dos mais comoventes, um dos mais poderosos testemunhos que mais inspirou missionários, mártires a morrer por Cristo, a renunciar tudo por Cristo e fazer a obra de Deus. É o versículo 24. Todos os missionários que sofreram se inspiram aqui. Todos os grandes mártires se inspiram aqui. É um versículo poderoso, é um testemunho comovente. Paulo diz: mas em nada, e poderia, segundo os exegetas, ser traduzido por ninguém, ou seja, nada nem ninguém, coisa alguma e ninguém, absolutamente ninguém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo. Meus irmãos, a vida é preciosa? É. Por isso, nós temos que nos preocupar com a ecologia, preservar a vida no planeta Terra, a vida dos animais. Nós devemos preservar a vida. Por isso, o Senhor diz: não matarás, no sentido de assassinar. E em Gênesis 9, Deus decretou a pena de morte para quem derramar sangue, tanto ser humano quanto animal. Derramar o sangue humano, a vida é sagrada, é dom de Deus. E tem que ser preservada, não pode ser assassinada. A vida é tão preciosa, meus irmãos, que Deus decretou pena de morte para assassino. Queridos, a vida é preciosa. Eu lhe pergunto, se lhe dissessem assim: seu filho está doente, essa doença é grave e vai matá-lo, mas tem um hospital nos Estados Unidos que tem 100% de certeza de que vai curar seu filho, mas custa tudo o que você tem. Você venderia suas 3 casas, seus 3 carros, seus 2 terrenos e levaria seu filho para lá? Ou você deixaria o seu filho morrer? A vida do seu filho é preciosa para você. Eu não tenho a menor dúvida de que todos nós venderíamos o que tivéssemos para pagar o tratamento, não é verdade? Porque a vida é preciosa. Talvez você diga: a minha vida é preciosa para mim. Eu tenho uma esposa, eu tenho 5 filhos pequenos, a minha vida é preciosa para minha esposa e meus filhos, a minha família. Se eu morrer, eles precisam de mim. Então você diria: a minha vida é preciosa para a minha família. Ou você pode dizer: a minha vida é preciosa para mim mesmo. Eu ainda não fiz o meu tour na Europa, eu ainda não fui a Jerusalém, eu ainda não curti o que eu quero curtir. Então, se você considerar que a vida é preciosa para você, você vai poupá-la, você vai resguardá-la, você evitará todo perigo e ameaça, porque ela é preciosa e você quer guardar e proteger. Mas Paulo está dizendo, embora a vida seja preciosa, ele declara: em nada considero a vida preciosa para mim mesmo. A minha vida é preciosa para Deus, para cumprir o propósito de Deus. Por isso ele afirma: contanto que eu complete a minha carreira, contanto que eu complete o ministério que recebi do Senhor Jesus. A minha vida
eu não a considero preciosa. Se tiver que morrer, eu vou morrer. Agora vejam, Pedro disse: Senhor, eu estou pronto para ser preso, eu estou pronto para morrer. Mas na hora H, vergonhosamente, ele negou. Paulo, meus irmãos, não está na carne, ele está no espírito. E ele está dizendo: eu não considero a minha vida preciosa para mim. Se eu tiver que sofrer, eu vou sofrer. Se tiver que morrer, eu vou morrer. O alvo maior e prioritário da minha vida não é me salvar, não é sobreviver a qualquer preço e a todo custo. O alvo prioritário da minha vida é completar a carreira, é completar o ministério. Esse era o alvo maior. E eu estou disposto a tudo. Nada, ninguém. Nada, ninguém. Alguma vez você já disse: Senhor, pagarei o preço que for necessário. Sofrerei o que o Senhor quiser e determinar, mas eu quero completar a carreira. Que coisa triste. 40 quilômetros uma maratona. O indivíduo correu 39 quilômetros e 900 metros. 950 metros. Faltam 50 metros para ele completar a carreira, cruzar a linha de chegada e dizer: completei a maratona. Mas ele cai, ele não tem mais pernas. Os irmãos já viram as imagens de corredores, todo guinzo, perderam toda a coordenação motora, de tão exaustos, eles vão cambaleando, né? Para tentar cruzar a linha de chegada. Uma determinação: eu vou completar a carreira, eu não vou ficar no meio do caminho. Meus irmãos, eu digo a Deus: Senhor, eu quero completar a carreira, sofro tudo o que tiver que sofrer, mas eu não quero sair do ministério antes do tempo. Pago o preço que for necessário, sofro o que for necessário, aguento e suporto, mas me ajuda a completar a carreira. Não deixa eu ficar a 1 metro da linha de chegada. Eu comecei, o Senhor veio comigo, está comigo, me leva até o último momento. É Deus quem tem autoridade para dizer: chega, acabou, está na hora de vir para casa, está na hora de ir para a casa do Pai. É Ele quem coloca um ponto final, nós não. E Paulo está dizendo: eu não me pouparei, eu não me preservarei. Eu não considero que a minha vida é tão preciosa a ponto de poupá-la. Eu vou sofrer, eu vou cumprir. Se prisões e tribulações me aguardam, então eu vou ser preso, e ele foi. A leitura de Atos mostra a multidão furiosa querendo despedaçá-lo, linchá-lo em Jerusalém. E tudo o que lhe aconteceu, 3 anos e meio preso, até que numa viagem terrível para Roma, naufrágio, ele chega a Roma preso, não é? E fica lá preso durante algum tempo até ser solto. Quanta tribulação ele sofreu, quanto ele sofreu, mas ele estava determinado. Ele diz: contanto que eu complete a minha carreira. O ministério dele, ele comparou a uma carreira. Tem um percurso que você tem que percorrer. Quando ele está já na 2ª prisão em Roma, as suas últimas palavras foram: combati o bom combate, completei a carreira. Jesus disse: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e completar a sua obra. Jesus queria concluir, consumar, completar. E na cruz ele diz: está consumado. Eu tenho que ter essa preocupação em você também. Completar, não ficar pelo meio do caminho. Mas tem muito buraco, tem muito obstáculo, tem cachorro correndo atrás, tem leão. Paulo lutou com feras em Éfeso. Tem muito sofrimento, eu vou desistir. Pastores me ligam
eu estou sofrendo. Tem alguma igreja em Manaus para me indicar? Fique aonde Deus te botou, meu irmão. Não saia, não. Não interprete que o fato de estar sofrendo significa que você tem que sair. Só saia quando Deus mandar. Quantos amigos, colegas deixaram o ministério? Ficaram pelo meio do caminho, porque tem dissabor, tem decepção, já aconteceu tudo. Acontece tudo, o diabo usa tudo, todos que for necessário para você sair, não completar a carreira. Mas Paulo disse, eu estou disposto a tudo, a morrer e a sofrer. Eu quero completar a carreira, e eu também quero completar o ministério, diaconia. E ele diz que ministério se recebe. É o Espírito Santo quem decide quais dons cada um de nós terá. Os dons geram os ministérios. Não é o ministério que gera dom, é o inverso. E como a Bíblia ensina que é o Espírito soberanamente quem decide quais dons cada um de nós receberá, você recebeu o ministério do Senhor. E será que, ao ter recebido do Senhor, você vai ficar pelo meio do caminho? Você não vai completar o ministério, porque você escolheu o pecado, você escolheu desobedecer, diante do sofrimento você preferiu se poupar, você disse, eu não tenho que passar por isso. O diabo põe isso na nossa cabeça, eu não preciso passar pelo que eu estou passando, eu posso chutar tudo isso, eu posso abandonar tudo isso e ter alívio. Mas é uma decisão, eu passo o que tiver que passar, mas eu não vou entregar o ministério. Eu recebi do Senhor diretamente. E o apóstolo Paulo disse, que ministério foi esse? Dar testemunho. O mesmo verbo usado no verso 23 para dizer que o Espírito Santo me garante. É o mesmo verbo. Dar testemunho solene do Evangelho da graça de Deus. Irmãos, esse versículo inspirou muitos mártires, muitos servos e servas de Deus tentados a fugir do martírio, de negar a Cristo, de fugir do sofrimento. Ao lerem esse testemunho, se comoveram e, inspirados por ele, deram a vida, renunciaram, sofreram, mas completaram a carreira. Eu quero lhe dizer, para concluir, que você pode ter tudo o que você sonhou, dinheiro, viagens, tudo. Se você não completou a missão, a carreira, se você não puder dizer como Jesus, Pai, eu te glorifiquei na terra. Ora, qual é o propósito da vida? Glorificar a Deus. E se Jesus está dizendo, eu te glorifiquei na terra, como? Completando a obra, então é assim que se glorifica a Deus na terra, completando a obra que me encarregaste. O Pai encarregou o Filho, cumpra essa missão, vá à cruz e dê a sua vida. E ele completou. Você pode ter tudo, você pode conseguir tudo, mas se você, por causa de prazer, por causa de não querer sofrer, você não completou a carreira e o ministério que recebeu, quando você se encontrar com Deus, você vai prestar contas da sua negligência e da sua infidelidade. Como eu disse, eu não sei como eu vou morrer, nem você sabe. Pode ser uma batida, morreu, você nem pensou. Mas se Deus te der a graça de pensar, de estar lúcido, que você diga, Senhor, eu recebi o ministério do Senhor e agora está aqui. Eu completei a obra, o que o Senhor me mandou fazer, eu fiz.
O Senhor me encarregou dessa missão, está aqui, eu cumpri, eu não deixei para trás. Porque no dia do juízo final, nós prestaremos contas com Deus do que fizemos, mas também daquilo que deixamos de fazer. Pense nisso com carinho e com seriedade, porque Deus te salvou, o Espírito Santo te deu dons, você tem ministério. Não considere a sua vida preciosa. Ela é preciosa sim, mas se você a considerar tão preciosa a ponto de poupá-la, porque você sabe que se fizer o que Deus quer, você vai sofrer, você cometeu o maior erro da sua vida.